Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A taxa de desemprego no Brasil sobe a 6,5% no trimestre de novembro a janeiro. O Vaticano anuncia que o Papa Francisco saiu do estado crítico, mas mantém o prognóstico reservado. No Rio Grande do Sul, fiéis celebram uma missa pelo Pontífice. No Rio de Janeiro, Cristo Redentor recebe uma projeção com a imagem do Papa e pedidos de oração. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China alerta que as novas tarifas americanas afetarão o diálogo bilateral com os Estados Unidos. O Aquário de São Paulo apresenta a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina. Você vai ver os desfiles de pré-carnaval em São Paulo e no Rio. E o bloco carnavalesco Loucura Suburbana completa 25 anos com samba e a inclusão. O Jornal Mundial está começando. O IBGE anunciou nesta quinta-feira que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 6,5% no período entre novembro a janeiro, um aumento de 0,3 percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2024. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,5% no trimestre terminado em janeiro. O resultado representa um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2024. Apesar da ligeira alta, ainda é a menor taxa para um trimestre de novembro a janeiro desde 2014, quando também ficou em 6,5%. No período de setembro a novembro do ano passado, o desemprego atingiu 6,1%, o menor nível desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adotou seu atual método de cálculo, baseado em trimestres móveis. O Brasil registrou 7.200.000 pessoas em busca de emprego no trimestre de novembro a janeiro, 400.000 a mais do que no período de agosto a outubro, embora 1.100.000 a menos que no ano anterior. A proporção da população ativa empregada no setor informal caiu ligeiramente para 38,3%, em comparação com 38,9% entre agosto e outubro de 2024. A redução do desemprego nos últimos anos é um dos pontos positivos no balanço econômico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na metade do seu terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023. No entanto, a popularidade de Lula caiu recentemente, afetada em parte pela inflação nos preços dos alimentos. O governo da China alertou hoje que as novas tarifas adicionais de 10% sobre as importações chinesas por parte dos Estados Unidos afetará gravemente o diálogo entre os dois países sobre o controle de drogas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que a imposição de tarifas adicionais de 10% sobre as importações chinesas por parte dos Estados Unidos afetará gravemente o diálogo entre os dois países sobre o controle de drogas. Pequim também acusou nesta sexta-feira Washington de chantagem. Os Estados Unidos usaram a questão do fentanil para pressionar e chantagear a China com tarifas. Estão agindo unilateralmente, retribuindo gentileza com hostilidade e não resolverão suas próprias preocupações. Isso só sairá pela culatra e impactará seriamente o diálogo e a cooperação entre os dois lados no controle de drogas. Pressão, coerção e ameaças não são a maneira correta de lidar com a China. O respeito mútuo é a premissa básica. A tarifa anunciada na quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será adicionada a outros 10%, impostos a um mês, e deve entrar em vigor na próxima terça-feira. A tarifação ocorre ao mesmo tempo das tarifas de 25% decretadas contra México e Canadá, que foram suspensas há um mês. Trump acusa China, México e Canadá de facilitarem a entrada nos Estados Unidos de fentanil, um opioide que provoca muitos danos em seu país. O Vaticano informou nesta sexta-feira que o Papa Francisco não está mais em estado crítico, mas seu prognóstico continua reservado. No Brasil, uma missa foi celebrada pela saúde do Pontífice no Rio Grande do Sul. Já no Rio de Janeiro, Cristo Redentor recebeu uma projeção com a imagem do Papa e pedidos de orações em diferentes línguas.
As notícias seguem boas sobre o Papa Francisco. O Vaticano confirmou nesta sexta-feira que o Santo Padre não está mais em estado crítico, mesmo que o quadro continue complexo e seu prognóstico reservado. Prognóstico reservado é um jargão médico utilizado para caracterizar um quadro de saúde em que não é possível prever com segurança se o paciente irá reagir positivamente ao tratamento. O pontífice argentino de 88 anos segue com seu tratamento e fisioterapia respiratória. O líder espiritual de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla. A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração e ele precisou de um alto fluxo de oxigênio. O boletim médico mais recente, divulgado na noite de quinta-feira, informou que sua saúde continuava melhorando, mas que devido à complexidade de seu quadro clínico, mais dias de estabilidade eram necessários antes que seu prognóstico mudasse. Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do Papa nos últimos anos, como operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar. O Papa Francisco teve uma noite tranquila, segundo o Vaticano informou nesta sexta-feira. O pontífice de 88 anos está internado há 2 semanas no Hospital Gemelli de Roma para tratar uma pneumonia dupla. Horas antes, a Santa Sé afirmou que o líder da Igreja Católica está melhorando, mas, dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade antes de modificar seu prognóstico. Na noite de quinta-feira, fiéis brasileiros participaram de uma missa pela saúde de Francisco no complexo do Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul. Foi um momento muito importante aqui, onde pudemos, enquanto comunidade, retribuir as bênçãos ao Papa Francisco, que temos aqui na capela, o relicário bento por ele, e nesse momento nos unimos em oração, retribuindo essa bênção, um momento de muita fé. A missa celebrada hoje é uma forma de agradecimento à acolhida que o Papa Francisco nos deu no ano de 2023, abençoando essa pedra, que ela é o símbolo do nosso Cristo protetor, que foi retirado da mão direita. O líder espiritual de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla. A Santa Sé considera que o estado de saúde dele é crítico, mas estável. O Cristo Redentor recebeu na noite desta quinta-feira uma projeção com imagens do Papa Francisco e mensagens de apoio ao pontífice em várias línguas. As mensagens diziam: reze pelo Papa e força, Santo Padre. Segundo o Vaticano, o estado de saúde do líder católico, que sofre de uma dupla pneumonia, continuou melhorando nesta quinta-feira. O mais recente comunicado emitido pelo Vaticano, no entanto, afirma que, dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade antes de modificar seu prognóstico. Francisco foi internado na clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, devido a uma bronquite que evoluiu para uma dupla pneumonia. No último sábado, o quadro piorou com ataques respiratórios que exigiram altos níveis de oxigênio e transfusões de sangue. Uma insuficiência renal relatada no domingo também já foi superada. Os pagamentos do INSS para aposentados e pensionistas previstos para os dias 10, 11 e 12 de março foram antecipados para os dias 6 e 7 do mesmo mês. Cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com antecipação. Os pagamentos do INSS para aposentados e pensionistas previstos para os dias 10, 11 e 12 de março foram antecipados para os dias 6 e 7 do mesmo mês. Cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a antecipação. A medida foi divulgada pelo Palácio do Planalto e foi tomada porque o Carnaval este ano ocorre no início de março, impactando quem recebe primeiro. Os pagamentos para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda incluem aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e benefício de prestação continuada. A medida beneficia principalmente segurados que ganham até um salário mínimo, que são os primeiros a receber dentro do calendário regular do INSS. Os pagamentos começaram em 24 de fevereiro
e, com a antecipação, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido seus valores até a primeira semana de março. Veja daqui a pouco, o Aquário de São Paulo apresenta a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina. E os desfiles de pré-carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. E prefeita Betinha Magalhães. A passagem de um ciclone deixou pelo menos uma vítima na ilha francesa de Réunion, no Oceano Índico. Milhares de casas ficaram sem fornecimento de água, energia e internet. O ciclone Garrans matou uma mulher na ilha francesa de Réunion nesta sexta-feira. Ventos fortes causaram destruição em todo o território francês do Oceano Índico. Autoridades informaram que a mulher, na casa dos 50 anos, foi possivelmente atingida por uma árvore que caiu. O prefeito local descreveu a tempestade como brutal e violenta. Ventos de até 230 km por hora castigaram o território de 900 mil pessoas e a tempestade forçou o fechamento do principal aeroporto nas proximidades de Maurício. As autoridades impuseram um alerta roxo nesta sexta-feira, confinando toda a população, incluindo policiais e serviços de emergência em casas e escritórios. Horas depois, a medida foi flexibilizada para os socorristas. Garrans tocou o solo no norte da ilha e seguiu para o sul. O serviço meteorológico Météo France disse que levaria até 3 horas para o ciclone cruzar Réunion e seguir para o mar novamente. As rajadas violentas, as chuvas intensas e as ondas grandes diminuíram, mas a chuva e os ventos fortes persistiram. Cerca de 180 mil casas estavam sem energia, 80 mil sem água e mais de 100 mil perderam acesso às redes de telefonia móvel. O Aquário de São Paulo apresentou ontem ao público Nur, a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina. Turistas e moradores de São Paulo podem visitar a partir desta quinta-feira Nur, a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina. A data não podia ser mais especial, já que 27 de fevereiro foi estabelecido como Dia Internacional do Urso Polar. É muito legal a gente falar que é o primeiro filhote da América Latina, mas a importância de nascer um filhote de urso polar é uma notícia importante em qualquer país do mundo, né? Conservação não tem essa barreira geográfica, a gente está todo mundo no mesmo planeta. Nur, filha de Aurora e Peregrino, vindos do zoológico de Kazan, na Rússia, nasceu em 17 de novembro com cerca de 400 gramas. Depois de confirmada a gravidez, a equipe do aquário trabalhou muito para simular condições naturais para a mamãe Aurora, como escuridão total e temperatura controlada entre 10 graus negativos e 0 grau. Na verdade, mesmo ele tendo nascido num país tropical, a gente ofereceu aqui no recinto as condições climáticas necessárias. Então ele nasceu num país tropical, mas os ursos não estão em um clima tropical, né? Eles estão num recinto com a temperatura controlada. Aurora e Peregrino desembarcaram no Brasil há 10 anos como parte de uma parceria técnico-científica com o zoológico de Kazan. O nascimento de Nur foi muito comemorado, visto como um grande avanço para a conservação dos ursos polares, destacando a importância da colaboração internacional e da reprodução fora do lugar de origem para a preservação da espécie. O futuro da filhotinha é incerto. O Aquário de São Paulo quer mantê-la no Brasil e possivelmente trazer um macho daqui a alguns anos, quando ela estiver em idade reprodutiva, para a continuidade do programa de conservação, mas a decisão final cabe ao zoológico de Kazan. O Carnaval de São Paulo registrou um crescimento acelerado nos últimos anos, junto a uma profissionalização dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. Já no Rio de Janeiro, o bloco carnavalesco Loucura Suburbana completa 25 anos com alegria, samba e inclusão.
Qual é o melhor carnaval, Rio ou São Paulo? São Paulo não tem isso, aqui é alegria espontânea, olha esse cenário, olha essas pessoas, olha esse astral do Rio de Janeiro. Não, São Paulo não tem isso. Eu acho que carnaval é uma identidade brasileira, entendeu? É uma coisa nacional. Acho que cada lugar tem sua identidade, tem seu momento, tem sua experiência. Embora com menos prestígio internacional, o carnaval paulistano registrou um crescimento acelerado nos últimos anos, junto a uma profissionalização dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. O Carnaval de São Paulo cresceu muito, tanto financeiramente como atrativamente de pessoas que vêm de fora. Apesar da capacidade menor que a da Sapucaí no Rio, o Sambódromo paulistano apostará tudo nos desfiles nesta sexta e sábado, transmitidos ao vivo na televisão e na internet, pouco antes de começarem os do Rio. Então São Paulo é uma cidade urbana, né? Então a gente comemora na rua, descalço. Rio já é uma coisa mais diferente, porque é mais voltado para a praia. Além dos desfiles das escolas de samba, o país conta com o carnaval de rua. Por vários dias e noites, os blocos reúnem milhões de foliões fantasiados em apresentações de música ao ar livre. E São Paulo afirma liderar o pódio nesse quesito, com um número recorde de 767 blocos de rua inscritos, acima dos 482 do Rio de Janeiro neste ano. Então a nossa maior festa da cultura popular ajudou São Paulo a se transformar numa cidade muito melhor, mais humana, mais colorida, mais diversa, mais segura, porque gente na rua também faz segurança e muito melhor para se viver. Nessa competição carnavalesca entre Rio e São Paulo, quem vence é a folia. Um bloco tomou as ruas do Rio de Janeiro esta semana, não só para celebrar o samba, mas também a inclusão. O Loucura Suburbana completou 25 anos de tradição, desfilando pelas ruas do Engenho de Dentro, na zona norte da cidade maravilhosa. O bloco engloba pacientes psiquiátricos do Instituto Municipal Nise da Silveira, juntamente com suas famílias e profissionais de saúde mental nas festividades do Carnaval. Que os pacientes sonharam, os funcionários sonharam, a população sonhou de ir para a rua, de quebrar os muros do hospício e de inaugurar uma nova época para o tratamento em saúde mental, que é através da arte, que é a cultura, que é a única forma que a gente vê de realmente as pessoas poderem se expressar e se transformar. Tradicionalmente, o desfile anual do bloco Loucura Suburbana ocorre toda quinta-feira antes do Carnaval, acompanhado da bateria A Ensandecida, formada por alunos da oficina de percussão. Tenho um grande amigo que sempre falava para eu vir no bloco e eu não conseguia por causa do trabalho. E aí teve um ano que eu inventei uma desculpa para o meu chefe e vim, que é uma quinta-feira, né, do pré-carnaval. E aí, realmente, depois que eu vim a primeira vez, todo ano eu invento alguma história para o meu chefe e venho para cá, que você não consegue mais não vir. A festa do Loucura Suburbana não é única, e o Carnaval Carioca conta com pelo menos 4 blocos com sambas enredo que envolvem resistência, igualdade e luta antimanicomial. Parabéns para esse bloco. Sim, muita alegria nesse carnaval. Como você viu, a TV Mundial estreou hoje o Mundi TV, um programa de jornalismo e entretenimento que acontecerá todas as sextas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui na tela da TV Mundial. Clara Bezerra estará à frente para trazer as informações para cada um de vocês. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você e um bom carnaval. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um bom fim de semana.
Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato.